Olá, mundo! No vídeo de hoje vamos analisar pontos importantes para escolher um encarregado de dados pessoais. A LGPD foi criada para regulamentar o uso dos dados pessoais e criar direitos para os titulares dos dados. Junto com ela veio a obrigação de nomear pelo menos um encarregado de dados para sua empresa. Mesmo a LGPD prevendo no artigo 41 a possibilidade da NPD regulamentar esse cargo, ela ainda não fez nada nesse sentido. Então a NPPD lançou um guia técnico para te ajudar a escolher um encarregado para sua empresa. Esse vídeo foi baseado nesse guia e eu adicionei algumas observações. Na LGPD, esse cargo é definido como encarregado. Porém, o termo DPO ficou mais conhecido devido à GDPR. A GDPR é tipo o primo rico da LGPD. Essa é a lei que regulamenta o tratamento dos dados pessoais na Europa. A relevância de um DPO pode contribuir para diminuir os riscos de segurança da informação dentro de uma organização, justamente por conta do seu papel de orientar nas ações de privacidade de dados. A LGPD não define a assinatura de um termo com o seu DPO, mas pensando em boas práticas, é recomendado que isso seja feito. Assim será esclarecido quais são as responsabilidades e atribuições dele. Caso for um DPO externo, o ideal é fazer um contrato. Se a escolha de um DPO for um colaborador interno CLT, é recomendado criar um aditivo contratual para atribuir esta função. É importante dar atenção nesse ponto para evitar problemas e processos trabalhistas futuramente devido às leis vigentes. Antes de começar a falar dos pontos, vamos recapitular quais são as responsabilidades de um DPO dentro da organização. Aceitar reclamações e comunicações com os titulares de dados, prestar esclarecimento e tomar providências, receber comunicações da autoridade nacional e tomar providências, orientar os colaboradores e os contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Com tudo isso em mente, procure uma pessoa com competência para desempenhar todas essas funções, que conheça processos internos da organização, que esteja alinhada com a estratégia da empresa e que conheça as demais regulamentações do setor da organização. Uma habilidade que eu particularmente acho que vai complementar muito o seu trabalho é possuir algum conhecimento básico em segurança da informação. Um DPO consegue entender isso rapidamente lendo esse livro. Ele já foi mencionado algumas vezes aqui no canal e é excelente. Você pode comprar esse livro pelo link aqui embaixo na descrição. E quais são as qualidades de um bom encarregado? Primeiramente, a comunicação. A LGPD já menciona que ele precisa ser um canal de comunicação, tanto com os titulares quanto com a NPD. Mas será preciso também saber conversar com os colaboradores. É importante também saber o que falar. Precisa saber mensurar se vai falar uma bíblia de informações ou se só vai falar uma linha. Precisa entender quais dados devem ou podem ser comunicados para quem. Não é produtivo utilizar de medo e ameaça para explicar as coisas para as pessoas. O ideal é que o DPO saiba orientar e debater para poder orientar o colaborador. É legal o DPO fazer o colaborador perceber o tamanho da responsabilidade dele por conta daquela ação, tanto para ele quanto para a organização. Em relação aos titulares, precisa entender que irá aparecer vários tipos de pessoas, com uma variedade de comportamentos e necessidades. A resiliência vai te ajudar a conversar com os titulares e entender o que realmente eles precisam. O segundo ponto é a maleabilidade. O encarregado irá navegar por várias personalidades. Ele precisa saber qual a linguagem que será utilizada. Você não sabe se o titular dos dados entende o que é um arquivo JSON, ou que os dados dele foram anonimizados utilizando a técnica de perturbação de dados. A mesma escolha de palavras precisa ser feita com a NPD. Não dá para responder para a NPD simplesmente sim, temos medidas de segurança. Valeu, abraço. Vai ser necessário detalhar, pontuar e evidenciar. Outro ponto é dentro da organização. O desenvolvedor, ele sabe como aplicar uma criptografia numa tabela do banco de dados, mas a gerente do RH não vai saber como fazer isso. Ou ela nem vai conseguir saber explicar ou pedir isso para ser aplicado no sistema terceirizado que ela usa. O DPO vai precisar nivelar o assunto para todos os tipos de pessoas, e ele vai fazer isso através de vários níveis de conversa. Outra qualidade é a didática. Em toda a organização, o encarregado é o principal responsável pela conscientização da LGPD. A sua missão é desenvolver e manter uma cultura de privacidade. Ele precisa saber ensinar, explicar, argumentar, desenhar, fazer analogias e dar exemplos. Isso tudo vai fazer parte do seu dia a dia. Com isso, todos os colaboradores estarão visando o mesmo objetivo:
o de atender os direitos dos titulares, o de evitar sanções e condenações e o de evitar problemas desnecessários para o seu trabalho. Não interessa quanto de dinheiro que uma organização tenha. A cultura é uma das coisas mais difíceis de se lidar. A mudança de cultura também não acontece da noite para o dia. É necessário muito tempo para trabalhar em cima disso. Quanto antes você começar, melhor. E por último, a qualidade de conhecimento multidisciplinar. Conhecimento nunca é demais, e o encarregado precisa ter vontade de estudar e de aprender. Essa pessoa vai precisar aprender vários assuntos relacionados a TI, direito e administração. Conquistar certificações também é um ótimo caminho. Nesse caso, eu recomendo a TI Exames para fazer os cursos e a Exim para tirar os certificados. A IBSEC também possui alguns certificados gratuitos. Já falamos sobre eles aqui no canal, dá uma olhada aqui no card. E por último, temos alguns cursos na Udemy. Um que eu conheço e recomendo são os cursos do Claudio Dotti. Ele possui um monte de cursos específicos para a LGPD. Ele tem relatório de impacto, legítimo interesse na prática, política de privacidade, política de segurança da informação e etc. O link dos cursos vai estar aqui embaixo na descrição. Mas não fique limitado apenas a essas opções. Procure constantemente aprendizado e evolução. E quais os modelos de DPO que existem? Nós temos 3 opções: o colaborador interno, o consultor externo ou uma empresa privada. Sobre o colaborador da organização, mesmo ele sendo um subordinado, um DPO precisa ter liberdade para criticar as ações do colaborador. Afinal, o papel do DPO é evitar problemas e danos para a organização. É importante avaliar se o DPO vai ter disponibilidade para atender as tarefas da LGPD. Não adianta nomear um DPO que esteja sobrecarregado com as tarefas do dia a dia. Nessa modalidade também é um grande desafio ser um subordinado e ser um consultor. Em alguns casos, ocorre a possibilidade das orientações do DPO serem ignoradas pelo controlador, o que acaba prejudicando ambos, pois o controlador pode ser condenado em ação indenizatória e o DPO por culpa e dolo. Uma dica valiosa para você, DPO: evidencie tudo, desde a sugestão até a recusa. Isso vai te ajudar muito lá na frente. Sobre o consultor, essa modalidade é muito conhecida como DPO as a Service. A primeira vantagem aqui é que o problema de subordinação é evitado. E em segundo é que normalmente essa pessoa já possui um conhecimento técnico avançado. E por último é que o DPO aqui ele trabalha para um cliente, não tendo uma relação de chefe. Nesse caso, por conta de ser uma pessoa externa, ela pode não conhecer todos os processos da organização, não ter proximidade com os colaboradores no dia a dia e não ter prontidão para atender ou dar respostas emergenciais. Nas organizações maiores, pode ser considerado contratar mais de um consultor, para dar conta do volume de trabalho que muitas vezes uma pessoa não iria conseguir atender com a mesma eficiência. E por último, sobre a empresa terceirizada, a diferença entre essa modalidade e a de consultor é que nesse caso, normalmente a empresa já possui uma equipe multidisciplinar. O mais interessante nessa modalidade é a questão do custo. Muitas vezes as empresas não possuem recursos suficientes para criar uma área específica para esse trabalho, disponibilizar uma equipe de suporte e ainda contratar todas as ferramentas. Contratando uma empresa, já se garante uma atuação completa, sem necessidade de vários investimentos e várias ações separadas. Por conta de ser uma área muito nova, existem empresas que não entregam o que prometem. Tenha atenção na hora da contratação dessas empresas e pesquise muito bem antes. Agora ficou mais fácil para você indicar um encarregado na sua empresa. Espero ter esclarecido que não existe a melhor modalidade, porque isso vai depender da situação de cada empresa. Essas orientações foram baseadas no guia técnico da ANPPD. O link da publicação você encontra aqui embaixo na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram e te vejo na próxima.